Olá, pessoal. Professor Carlos Pastana. Vamos a mais uma aula de Engenharia de Transportes 2 do curso de Engenharia Civil da Unimar. Hoje nós vamos continuar com o assunto da via permanente e seus componentes, falando a respeito dos trilhos longos. A aula é baseada na apostila do professor Clésio Gerson Pinheiro, da Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Quando a gente tem que falar da via permanente e os seus componentes, nós estamos falando do trilho, do dormente, do lastro e dos seus acessórios, das placas, talas, parafusos e retensores. Então, eu tenho aqui o boleto do trilho, a sua alma e o patim, que é a base de apoio. Ele tende, quando a temperatura aumenta, se a temperatura for maior do que a de assentamento, eu vou ter uma dilatação no meu trilho. Se a temperatura mudar, ela for menor do que a de assentamento, eu tenho uma contração no meu trilho. O trilho, em barras longas, quando a temperatura nas vias dos trilhos tende a sofrer alterações no seu comprimento, essa dilatação ou essa contração é permitida na tecnologia de implantação de trilhos, sendo absorvida nas juntas. Tais descontinuidade, entretanto, provoca impacto nas rodas dos trilhos, que resultam numa dispendiosa manutenção e considerável desconforto aos passageiros. Os trilhos longos são soldados e simplesmente impede que ele se movimente com as variações de temperatura, tornando-se desnecessárias as folgas segundo o porto. A obtenção de barras de comprimentos maiores do que as saídas dos laminadores das usinas só foi possível após a solução dos seguintes problemas. Primeiro problema, técnica de soldagem. Eu tive uma melhora nas técnicas de soldagem. Com isso, eu tive condições de trabalhar com trilhos em barras longas. E a boa dormentação, laço suficiente de fixação que tenha uma alta qualidade. O que acontece quando eu tenho uma barra de trilho de um comprimento L? Imagina que é considerado, tecnicamente, essa barra engastada nessa lateral e engastada nessa lateral. Se eu tenho um aumento de temperatura, vai aparecer uma dilatação desse trilho. Para um aumento de temperatura, eu vou ter um aumento do comprimento original desse trilho. Isso vai gerar um esforço normal no sentido contrário. Então, se eu tenho uma diminuição de temperatura, eu vou ter uma contração e esse esforço N seria no sentido contrário. Nós podemos afirmar que a variação da dilatação térmica é igual à variação do esforço normal. Então, eu tenho a dilatação térmica, se tiver um aumento de temperatura, tendendo a aumentar a barra nesse sentido, e um esforço segurando a barra nesse tamanho. Imaginem vocês o esforço que vai aparecer no início e no fim do trilho. E quem vai segurar isso daí, quem vai segurar essa força provocada, seria a fixação nos dormentes. A parcela referente à temperatura, nós já estudamos, é o ΔL em função da temperatura, que vai ser o L, o alfa e a variação dessa temperatura. A parcela referente à força normal que aparece na barra, devido à variação de temperatura, observa que essa força só aparece em função da variação de temperatura. Eu tenho a deformação relativa. Essa deformação relativa é a relação entre a deformação ΔL em função do esforço, dividido pelo comprimento original, e essa deformação é representada aqui no caso pelo X. Essa deformação é dada em função da tensão no trilho
dividido pelo módulo de elasticidade ou módulo de Young, que para o aço vale 2,1 vezes 10 a sexta quilos por centímetro quadrado. Mas a tensão tal é o esforço normal, dado em quilos, dividido pela seção do trilho S, dado em centímetros quadrados. Então, em função desta relação, nós podemos definir que o esforço normal é dado por esta equação. E se eu dividir o esforço normal pela área da superfície, eu vou ter que essa tensão é dado por essa outra equação. Essa tabela mostra para a gente uma relação de três trilhos, o TR-37, o 50 e o 57, onde eu tenho aqui uma área do 37 como sendo 47,30, eu determino a sua força normal e a sua tensão para uma variação de temperatura, aqui no exemplo, de 30 graus. O alfa, 11 vezes 10 a menos 6 dividido por grau Celsius. O módulo de Young, 2,1 vezes 10 a sexta quilo por centímetro quadrado. Então, eu achar o esforço normal, eu calcular esse esforço normal, eu vou multiplicar o módulo de Young, a seção e o valor de alfa e a variação de temperatura, que do nosso exemplo é 30 graus. Então, se eu fizer essa conta, eu vou chegar que o esforço normal é 32.779 quilos, ou seja, 32,8 toneladas. Da mesma maneira, para eu achar a tensão, basta eu multiplicar o módulo de Young, o alfa e a variação de temperatura, que equivale a dividir o N pela sua área de superfície. Perfeito? Então, se eu fizer essa conta, eu vou chegar em 693 quilos por centímetro quadrado. O que você tem que observar? Eu tenho, para trilhos diferentes, tensões iguais. Para todos, para a mesma variação de temperatura, eu tenho a tensão de 693 quilograma-força por centímetro quadrado. E o esforço é que é variável e a sua seção também é variável. Essa força normal que aparece no trilho devido à variação de temperatura simplesmente não depende, nós definimos ali, não depende do comprimento da barra. Não depende. Ou seja, uma vez estabelecida a máxima variação de temperatura, determina-se também a força normal que o mesmo estará submetido. Se os fixadores na extremidade resistirem a essa força, o limite superior para o comprimento do trilho, a princípio, não interessa mais. Então, o que vai limitar a gente é o esforço, a contenção desse trilho realizado, feito nos dormentes. Eu tenho aqui uma força normal, N, em função de uma variação de temperatura, que é o módulo de Young, vezes a superfície S da área, o seu coeficiente de dilatação e a variação da temperatura. Quando eu tenho essa variação, surge o esforço N. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que nessa região onde eu tenho a contenção, os retensores em amarelo, o trilho não existe esforço longitudinal de origem térmica. Nessa região, no início, e nessa região, no fim do trilho, eu vou ter um comprimento LD, e esse comprimento LD, nós vamos calcular
e nessa posição eu vou ter os retensores, que estão em vermelho, estarão submetidos a uma parcela de força N, de forma que se desloca, cada retensor desse daí se desloca um pouquinho. Cada retensor que está aí, em vermelho, resiste um pouquinho, de forma que a soma das resistências de cada um vai indicar e vai compensar essa reação N. Esses retensores em vermelho é que vão garantir o engaste, conforme indicado na figura. O comprimento LD, ele é variável, pois a força normal a ser resistida pelo trecho depende da variação de temperatura. O ΔT é a diferença entre a temperatura ambiente atual e aquela no instante de instalação do trilho. Os retensores oferecem resistências iguais, de forma que, através de ensaio, pode-se determinar a contribuição de cada metro de uma via na resistência. Esta resistência por metro de linha nos trilhos é conhecida pela letra R minúsculo. Então, em função do tipo de dormente, do tipo dos retensores, eu tenho um valor R que vai me dar quanto esse trilho resiste por metro linear. A extremidade do trilho está ligada a outra por uma tala de junção neste formato. Esta tala de junção fornece uma contribuição R maiúsculo na extremidade, que normalmente pode ser desprezado. Se não desprezarmos, eu vou ter esta conformação para a contenção da barra. Então, se eu desenvolver isso daqui, R mais R vezes L, eu vou chegar à conclusão que o meu LD nas laterais, inicial e final, vai ser igual a SE alfa delta T menos o R dividido pela resistência por metro. Assim, podemos afirmar que o S é a área de seção transversal do trilho, módulo de Young, coeficiente de dilatação do aço, variação de temperatura, resistência oferecida pela tala de junção, que em geral pode ser desprezada, e R é a resistência por metro de linha, que varia de 400 a 1.200 kgf por metro linear de linha. Esse valor é adotado e vocês, no trabalho de vocês, vão utilizar um valor entre esse intervalo aqui. O intervalo, o valor LD, a esse valor, nós denominamos zona de respiração. E pode-se concluir que as zonas de respiração dependem da variação de temperatura, a zona de respiração das características mecânicas, da sua área e de quanto eu tenho por metro linear o R minúsculo. As considerações formuladas independem do comprimento L da barra. Então, se a gente observar, o meu LD, ele depende de vários fatores, mas não depende do comprimento da barra. A zona neutra, para um determinado ΔT, pode reduzir-se a um ponto. Então, aquela zona neutra que nós vimos, em função do comprimento, se eu tiver, por exemplo, 2 vezes LD, a minha zona neutra vai ficar nesse formato. Se eu tiver 2 LD maior do que o comprimento, ou seja, L menor que 2 LD, eu vou ter esse problema que tem que ser resolvido.
Neste caso, tem a situação totalmente inconveniente, pois não se tem a barra parada, mas conforme os ciclos de variação de temperatura, verifica-se uma assimetria total no movimento das barras. Então, eu tenho que evitar, de qualquer maneira, que o meu L seja menor do que 2 vezes LD. Então, qual é a distinção que a gente faz entre um trilho longo e um trilho curto? Vamos trabalhar com trilho longo todas as vezes que o seu comprimento L for maior do que 2 vezes LD, maior ou igual. Vamos considerar que um trilho é curto quando o L for menor do que 2 vezes LD. Vamos fazer um exemplo, seja uma via constituída por um trilho TR-57, soldado em barras, que foi assentada e fixada a temperatura de 30 graus. Admite-se que uma elevação de temperatura do trilho para 58 graus, determinar qual comprimento o trilho será considerado longo. Então, se a gente pegar as tabelas, o trilho TR-57 tem uma área de 72,6 centímetros quadrados. Considerando